Bom, o Internacional hoje teve treino aberto no CT Parque Gigante. Eu estou ainda aqui. Eu quero te trazer os principais detalhes, as principais atividades trabalhadas por Roger Machado nesse vídeo. Mas não só isso, também quero te falar sobre a entrevista coletiva de Rômulo. O Rômulo, que é um cara que conversa bastante, que traz muitos bastidores, e nesse vídeo eu quero te trazer alguns detalhes do que ele falou. Porque ele falou sobre o D'Alessandro, ele falou sobre Fernando, ele falou sobre Roger Machado, ele trouxe bastidor também desta mudança do Internacional, comparou também o trabalho de Roger com o Eduardo Cudê, falou sobre a possibilidade de busca de título do Campeonato Brasileiro e tudo eu quero te trazer nesse vídeo. Mas antes, para a vinheta. Muito boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Inter. Tô começando aqui diretamente do CT Parque Gigante, mas só antes de começar, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem a melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compra agora mesmo o Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações do Internacional. O Inter que teve treino aberto hoje, o primeiro treino antes da partida contra o Flamengo neste meio da semana. O Inter, inclusive, que projeta 40 mil torcedores para este jogo. E o Inter, agora às 13h30 da tarde, teve treino aberto no CT e a gente conseguiu ver mais ou menos ali 40 minutos da atividade de Roger Machado. Ao todo, a gente conseguiu ver duas variações de treino do Roger, tá? Numa primeira atividade, ele fez um campo bem reduzido, quase ali um campo de futsal, assim, um campo ali daqueles fut 5 que a gente vê em quadra de campo, principalmente artificial, e ali ele dividiu os jogadores que estavam à disposição em 3 times. O time de colete rosa, o time de colete branco e o time de colete verde, além do time sem colete. O time sem colete é o que é considerado titular. E aí a gente já conseguiu ver uma primeira situação que eu quero trazer para vocês, porque Gabriel Carvalho e Bruno Tabata se alternaram. Então a gente não sabe exatamente quem vai ser o titular contra o Flamengo. E que fala muito também sobre a dúvida nesse momento de Roger Machado nesta posição. Além disso, também quero te trazer duas notícias. O Vitão ficou na academia fazendo um controle de carga. A princípio, não preocupa para quarta-feira, mas é uma dúvida que a gente tem que ficar de olho, até porque o treino da manhã da terça vai ser um treino fechado. Outra situação também que eu quero trazer para vocês é sobre Fernando. Fernando fez somente algumas corridas em volta do campo. Deve ser relacionado, mas deve ficar no banco. Por quê? Porque o Rômulo concedeu uma entrevista coletiva hoje aqui no CT Parque Gigante e normalmente o Inter coloca um jogador que vai jogar para dar coletiva. E o Rômulo, como é ali o cara que concorre com o Fernando, a gente consegue já fazer uma leitura que o Rômulo vai ser titular e com isso o Fernando vai ficar no banco de reservas. E essa é uma leitura completamente certa neste momento. A tendência é que realmente o Fernando possa ser sim relacionado, mas ele inicia no banco de reservas. E esta é a tendência. Voltando a falar sobre a atividade, era uma atividade em campo reduzido e realmente os titulares jogaram contra os outros times e cada time ali tinha mais ou menos 7 jogadores. Depois foi para a segunda atividade que aí a gente consegue ver uma outra situação até um pouquinho melhor, tá? Que era mais ou menos o Roger Machado ainda em campo reduzido, mas agora um campo maior. Ele fazia alguns trabalhos, principalmente os laterais, tanto esquerdo quanto direito, faziam cruzamentos para os centroavantes, para o Lucas Alário, para o Ener Valencia, para o Luca Drummond e para o Ricardo Matias. Nesta segunda atividade, os jogadores que jogaram contra o Atlético Mineiro ficaram somente olhando. Então, Borrella, Patrick, né, os principais atletas ficaram apenas observando a atividade. E aí, o René, que era o lateral esquerdo, e o Brian Aguirre, que era o lateral direito, faziam cruzamentos para esses jogadores, para esses centroavantes acabarem cabeceando. Uma outra variação que tinha era quando a bola iniciava lá no meio de campo com o Luiz Otávio, com o Bruno Henrique, com o Gabriel Carvalho, que era o único titular que estava participando da atividade, e fazia uma jogada até chegar ali para os meias, que era o Wanderson de um lado e o Gustavo Prado do outro, e aí eles também faziam cruzamentos para os centroavantes. Uma outra variação também que os próprios pontas acabavam fazendo chutes cruzados. Então, em vez deles irem para a linha de fundo para fazer cruzamentos, eles iam cortando para bater cruzado ou para bater no goleiro, tá? Então, essa também foi uma variação e ali a gente conseguiu ver algumas situações dos trabalhos do Roger Machado. Após essa situação, a atividade foi fechada, a gente esperou até a entrevista coletiva do Rômulo. O Rômulo começou a falar e eu quero destacar algumas coisas aqui que ele falou e também quero pegar para mostrar um trecho para ti da entrevista do Rômulo.
Pois bem, o Romulo ele começou falando sobre o Roger Machado, diz o quanto o Roger Machado é um saco, o quanto ele pega no pé, principalmente no quesito de posicionamento. Quando ele fala que o Roger enche o saco muito dele, não é no quesito ruim da parada, mas é que ele é perfeccionista no Inter nesse momento. Ele também falou sobre a zona de conforto do Internacional, porque ele foi perguntado se agora com 11 jogos de vencibilidade o Inter pode acabar dando uma baixada de ritmo, uma confiança acaba aumentando, né? O Inter fica com esse excesso de confiança e a gente sabe que é sempre muito prejudicial. E ele falou sobre essa situação. E nas palavras do Rômulo, é uma situação que não acontece aqui no Inter. E se isso acontecer, se algum jogador entrar na zona de conforto, vai ter briga. E isso, inclusive, foi uma palavra do Rômulo. Além disso, ele falou também sobre D'Alessandro e sobre a importância dele no Internacional e sobre a chegada. E ele também contou um bastidor do D'Alessandro com ele em Alvorada, assim que o argentino tinha chegado no Internacional. Quero inclusive colocar para vocês aí na tela. De um outro profissional, tu falou do Fernando, tu falou do Roger Machado, mas eu queria que tu falasse um pouco do D'Alessandro. Qual que foi a principal importância desde a chegada dele que ele fez no Internacional, principalmente fora de campo e principalmente para ti? O que tu consegue conversar com ele, o que mais ele também conseguiu te agregar? Dali, como todos sabem aqui, e desde que eu cheguei, infelizmente, na época que eu cheguei aqui, ele já não estava mais aqui, porém, desde aí já me falavam, pô, o Dali aqui é um dos maiores ídolos, pô, o Dali ganhou bastante coisa aqui, não sei o quê. E aí, a partir do primeiro momento que eu tive, que eu vi ele lá em Alvorada, de primeiro instante, assim, ele já chamou a gente numa sala, ele já falou da importância que a gente tinha que ter com a nossa torcida. Infelizmente, a gente não vivia num bom momento, e acho que ele já chegou aqui sentindo isso daí, por isso ele já chamou a gente, já teve essa conversa ali, e já deu aquela confiança que eu acho que a gente precisava fora das quatro linhas, que a gente podia contar com ele fora das quatro linhas. Infelizmente, não pode dentro das quatro linhas, né? Porque eu acho que muitos queriam. Porém, eu acho que tanto ele quanto o presidente, o Bissol, o Mazuco, eles dão uma segurança tremenda pra gente. Eles estão junto com a gente, até que em todos os treinamentos a gente vê que nosso grupo está unido. Quando a gente chega ali e já vê eles de primeira ali na beira do campo, cumprimentando, perguntando como é que a gente está. Então eu acho que isso é uma segurança também que todo atleta gosta de ter para conseguir entrar ali dentro de campo, desempenhar o melhor futebol e entregar o melhor para o Inter. Então, o Rômulo falou também sobre essa situação, sobre essa importância do D'Alessandro no Internacional. O fato é que o Rômulo é um cara que conversa bastante, está evoluindo, né? Ele já não é mais aquele jogador que é muito jovem, que nem o Luiz Otávio, 17 anos, mas também não é aquele jogador experiente igual o Fernando. É um jogador que está naquele meio termo, atleta de 22 para 23 anos, está amadurecendo cada vez mais, é longe de ser um jogador que vai ser titular do Inter, mas é longe de ser um jogador também que é desprezível. É um jogador bom para grupo. Nessa entrevista coletiva também a gente conseguiu ver algumas das características também mentais do próprio volante do Internacional, tá bom? Então vou ficando com esse vídeo por aqui, espero ter gostado, deixa nos comentários a tua opinião, volto logo mais com novas informações do Internacional, deixa aqui nos comentários a tua opinião, um grande abraço, valeu, falou e foi!